Olá, mais uma vez estamos aí com Coisas da Vida, com seu amigo e irmão Hilário. E vamos direto ao ponto, porque o vídeo tem pouco tempo de duração e temos que passar alguma coisa muito importante para vocês. Tá? Não se esqueça de deixar seu like, seu joinha, seu gostei, participe, compartilhe esse vídeo, certo? Para que Deus continue nos abençoando. Gostaria hoje de falar sobre o desigrejado. O que é um desigrejado? É uma pessoa que não tem igreja, uma pessoa que professa a fé, uma pessoa que tem Cristo como seu Salvador, uma pessoa que acredita na Bíblia, na palavra de Deus, mas por algum motivo ela se decepcionou com a religião. Por que ela se decepcionou? Então, alguns motivos que eu coloquei aqui. Desigrejados são as pessoas que preferem não estar dentro de uma igreja. Tá? São pessoas que não querem estar dentro de uma igreja. Com algum motivo. O primeiro motivo, tem muita quantidade de denominação. Isso também faz uma bagunça, uma confusão na cabeça das pessoas. É muita denominação. Cada dia aparece mais. Cada dia aparece mais denominação. Cada dia aparece mais igrejas com nome diferente. Igrejas que era Assembleia de Deus, virou Igreja Nova Esperança, Igreja que a Nova Esperança virou Igreja Filadélfia, virou Igreja de Moisés, virou Igreja Fogo do Santo do Senhor. É muita denominação. Muita denominação, isso causa um problema na cabeça das pessoas. As pessoas ficam sem entender. Algumas pessoas pensam que a igreja é uma só, mas quando você entra, na verdade não é uma só. Os homens dividiram, repartiram a igreja em bolinhos separados, cada um cuidando do seu próprio umbigo, entre aspas. Nem todo mundo tem a mesma ideia, a mesma filosofia bíblica. Então isso causa um problema na cabeça das pessoas, e as pessoas se tornam desigrejadas. Segunda, que tem muita quantidade de ideologia religiosa. Muita quantidade. Uma igreja adota esse tipo de sistema, outra adota aquele outro tipo de sistema. Uma apoia um certo pregador, outra fala mal daquele pregador. Uma cobra 10 mil para pregar, outra acha que isso é errado, não cobra, não paga. E é aquela confusão terrível. Uns adotam um tipo de música na igreja, outros adotam outro estilo. Uns já gostam de um sambinha na igreja, com músicas evangélicas, outros já com letras evangélicas, outros já não gostam. Então tem muita ideologia dentro da igreja e as pessoas ficam confusas, porque às vezes a pessoa é um sambista no mundo e não quer viver mais na vida de samba. Aí entra dentro de uma igreja, que aquela igreja de vez em quando no louvor toca um sambinha evangélico. A pessoa às vezes fica triste, se aborrece. Uns não gostavam de rock e veio para a igreja achando que na igreja não teria rock. Aí naquela igreja sem querer tem rock. Os irmãos tocam rock ali, a pessoa se decepciona. Então são coisas que se tornam pessoas desigrejadas. São as ideologias que cada vez mais crescem. Uma igreja não prega a Bíblia, só faz ideologia de fatos, de assunto. Outras igrejas só contam parábolas. Apareceu uma igreja em uma época que só contava parábolas. Tá? Só contava parábolas, só pregava parábolas. Tá? E vai por aí afora. Então a ideologia tem crescido demais, porque cada pessoa tem a sua ideologia, e cada pastor tem a sua ideologia e joga para a igreja como se aquilo fosse a realidade, como se aquilo fosse religião, e funde a cabeça das pessoas que estão ouvindo. Porque às vezes, como por exemplo, algumas pessoas dizem que pode tomar vinho, outras dizem que não pode tomar vinho. Mas qual é a sua opinião? Vamos falar isso no próximo vídeo. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa é a falta de conhecimento denominacional ou a Bíblia. A pessoa às vezes não tem uma convicção daquilo que quer, ela se torna refém e vai para o desigrejado, porque ela não tem uma convicção bíblica, ela não estuda a Bíblia, ela não procura ouvir e ver se realmente está escrito. Ela vai com o que as pessoas falam. Depois ela se decepciona, descobre que não é nada daquilo, porque a outra igreja, a outra denominação apresentou um outro fato diferente, aí a pessoa pula de igreja em igreja e causa problema, e que nós vamos aí mais um desigrejado. Essa é a terceira coisa.
falta de conhecimento. A quarta é não quer ser submisso a nenhum preceito ou doutrina da igreja. O cara não quer. A igreja, ela tem rigores de doutrina, rigores de coisas que você tem que fazer. Você tem que largar o cigarro, você tem que largar determinadas situações, você tem que largar o adultério, você tem que largar isso. E as pessoas não querem. As pessoas querem viver uma vida dissoluta, uma vida que ele acha que está certa. Ele se torna desigrejado porque se ele vai para ali, ele vai ser proibido a fazer aquele tipo de situação, que aquela situação vai levar ele à morte, mas ele não quer saber. Ele simplesmente deixa de ir para a igreja porque não fez o que ele quis. Aí isso já é um problema da pessoa. O quinto é a decepção com a igreja. Essa é a maior quantidade e a maior quantidade de reclamação que nós temos. A decepção com a igreja. Tem muita gente decepcionado com a igreja, muita gente mesmo decepcionado com o pastor, muita gente decepcionada com uma experiência de agora há pouco. Um colega meu estava contando para mim que ele ficou triste com a igreja porque o pastor da igreja dele fez um carnê para comprar um terreno e todo mundo contribuiu, inclusive ele tem uma situação financeira melhorzinha, ele contribuiu com uma boa parte de dinheiro para comprar aquele terreno. No final, o pastor sumiu com dinheiro, ninguém viu o terreno, ninguém viu nada. Ele se decepcionou, está em casa. Às vezes eu converso com ele, explico a ele crê, ele diz que faz as orações dele, faz o jejum dele, lê a Bíblia, mas ele não quer saber de igreja, ele está decepcionado. Alguém decepcionou aquele cidadão e ele ficou decepcionado. E nós não podemos dizer que ele vai para o inferno, porque a Bíblia diz: ai daquele por onde vem o escândalo. Não é aquele que deu o escândalo, não. É aquele por onde veio o escândalo. Tem muita gente que faz o outro pecar. Quando você faz o outro pecar, você é tão responsável do pecado daquela pessoa quanto ela. Então tem muitos pastores que fazem as pessoas pecarem, colocando situações, às vezes dentro da igreja, que decepciona as igrejas. Eu já contei o caso aqui de um amigo meu, que na verdade falaram que o filho dele ia ser curado da meningite, e ele orou, deu dinheiro, ajudou a igreja, fez um monte de coisa, o pastor deu a palavra que ele ia ser curado, e ele não foi curado. Vou contar uma experiênciazinha para vocês que aconteceu comigo. Uma certa vez eu fui orar junto com um obreiro, se não me engano era um presbítero, para uma senhora que estava com a perna doendo. Estava doente da perna. E ela disse para mim que estava doendo muito e que queria a nossa oração. Nós fomos lá orar por ela e ele chegou e disse que Deus revelou a ele que na verdade Deus ia curar ela. Mas ela deveria ser grata. Quando Deus curasse ela tinha que ir para a igreja dar aquele testemunho. E ele mandou eu orar por ela. Quando eu coloquei a mão para orar por ela, aquilo falou no meu coração: não ore para a cura, porque eu vou levar ela. Ore para Deus dar um conforto na partida. Falei, caramba, se um pastor disse, se um obreiro falou que ela ia ser curada e agora eu vou orar dessa forma, tá em confronto aí. Teve um conflito de deuses, como diz o outro. Na verdade, eu orei conforme o Espírito Santo me orientou, e o triste, uma semana depois ela morreu. Uma semana depois ela faleceu. Então, está aí uma palavra para você que se considera desigrejado. Você precisa ter uma igreja, você precisa ter um ajuntamento de pessoas. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam sempre em união. Você precisa estar comungando com a igreja, precisa tomar santa ceia, fazer parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, às vezes, é uma igreja que vai te orientar, que vai te ajudar, que vai te dar uma boa palavra, vai te dar um bom louvor. Então procure uma igreja que você vai conseguir achar. Não fique em casa parado, porque às vezes você fica desanimado, não tem uma palavra de incentivo, não tem uma palavra de ajuda. Tem muitas igrejas picareta por aí, mas tem muitas igrejas boas que professam a fé e está agindo certo. Procure uma dessa que você vai encontrar.
Não fique desigrejado. É o que eu te peço. São coisas da vida. Até a próxima. Que Deus te abençoe abundantemente. Viva na casa do Senhor. Mas primeiro, deixe o Senhor estar dentro da tua casa. Que esse é o mais importante. Fui.